Olá, Igreja Voz, que alegria estarmos juntos com mais um capítulo do livro Os Abismos do Coração. Hoje falaremos sobre a culpa. Todos nós sabemos que é muito difícil lidar com essa emoção chamada culpa. Por isso é tão importante esse capítulo para nós. Realmente, culpa é um dos abismos do nosso coração. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Provérbios 21:8. Este é o versículo que vai embasar todo o nosso contexto de hoje. A culpa está bem relacionada ao entendimento que a pessoa tem sobre algo que ela fez e ela chegou à conclusão que o que ela fez não foi tão bom ou não foi o melhor que ela poderia ter feito naquela situação. Foi isso que aconteceu com Jonas. Em Jonas 1, verso 11 e 12 diz: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Pegue-me e jogue-me ao mar, respondeu Jonas, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha culpa, por minha causa, que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Essa culpa que Jonas sente e que ele fala para os marinheiros, para aquelas pessoas que estavam ali no navio, joguem-me ao mar, é uma culpa que tem evidências, né? Primeiro Jonas pensa, eu sou um problema para essas pessoas, eu sou um problema para alguém, e tem evidência. Primeiro, o desespero dos marinheiros. Segundo, a fúria das águas, e todos ali pereceriam. Então, quando a gente tem a noção de que aquilo que a gente fez criou algum problema, às vezes para a gente mesmo ou para alguém, esse pensamento, eu sou um problema, ele gera em nós o sentimento de culpa. Então, porque pensamos, deixamos de ser úteis para alguém porque somos prejudiciais, eu prejudiquei alguém, eu não fui bom para alguém, isso me gera então uma culpa, isso me tira o prazer, a alegria de viver. Jonas se vê como pedra de tropeço, ele coloca em risco a vida de todos os que estão à volta deles. E muitas vezes as nossas ações também serão como as ações de Jonas, que causarão tropeços, não só para nós, mas às vezes para as pessoas que caminham conosco, e isso pode nos gerar culpa. O desespero por se enxergar como centro do problema do outro, isso é muito angustiante, gera muita culpa em nós mesmos, essa emoção, a gente se sente envergonhado. Por quê? Porque é o desespero por enxergar que você foi o causador da dor de alguém. Isso gera muita culpa, isso gera para a gente vergonha, e foi o que gerou também para Jonas. Então é preciso a gente refletir que às vezes a gente pode se ver como um problema para alguém, porque as nossas atitudes, os nossos comportamentos podem ter levado sim a situações angustiantes, tristes e às vezes até de perdas para quem está conosco. E a emoção natural é a culpa. Mas como qualquer emoção, ela tem uma função dentro de nós, não é? A tristeza, por exemplo, nos leva a refletir, a repensar caminhos, e a culpa não é diferente. Ela também tem uma função dentro de nós. A função é nos levar para o arrependimento. Ela é uma oportunidade da gente pensar e agir de forma diferente, e para um caminho diferente, convergir de uma outra maneira. Jonas aqui, ele não entendeu a função de Deus naquele momento
da tempestade, de todo o navio, de todo mundo estar angustiado por aquela situação. Jonas não entendeu que Deus queria levá-lo ao propósito, que era a função, era para trabalhar o arrependimento de Jonas. Quando a gente lê o capítulo 2, a oração de Jonas, a gente tem uma sensação plena de que ele realmente está arrependido daquele momento que ele está vivendo. E eu creio que estava mesmo. Só que à medida que a gente vai aprofundando no livro, a gente vai vendo que o coração de Jonas ainda é torturado por muitas angústias, né? Então é necessário que a gente entenda que quando a gente faz alguma coisa que não deveria ter feito, é para a gente parar, repensar e mudar de rota. Culpa está muito relacionada também com a vergonha, não é? Porque se a gente sabe que não deveria ter feito e fez, a gente se sente triste, culpado, mas a gente também se sente envergonhado frente ao outro, porque não era bem aquilo que a gente gostaria de estar fazendo. Então, culpa e vergonha andam muito juntinhas, mas a função é para arrependimento, mudança de rota. Quando não entendemos a função da culpa, fazemos como Jonas, desistimos. Joguem-me ao mar, disse Jonas. Às vezes a gente também quer falar isso, né? Quando a gente vê que tem uma situação que a gente está envergonhado por ela ou se sente culpado por ela, a gente também pensa, né? Jogue-me no mar do esquecimento, jogue-me. Às vezes a gente se joga no mar da tortura, às vezes a gente se joga no mar da angústia, às vezes a gente se joga no mar do isolamento, às vezes a gente se joga no mar daquele momento que a gente não quer sair, não quer falar com ninguém, pela culpa, pela tortura. Então Jonas não entendeu o propósito e ele fala, joguem-me no mar. E às vezes a gente também não entende o propósito, que o propósito não é você se afundar. O propósito da culpa é te levar a repensar a rota, é levar a um caminho de arrependimento. Esquecemos muitas vezes da graça e da misericórdia e da bondade de Deus. Esquecemos que o amor de Deus, né, cobre multidão de pecados. Esquecemos que Deus é um Deus de segunda chance. Quem sabe você está aí pensando, né? Nossa, mas eu traí minha família. E foi muito ruim, e me torturo por esse mal que eu fiz. E todo mundo sofreu, meus filhos sofreram, toda a situação foi tumultuada, eu tive perdas, sim, mas é para mudança de rota. Tem pessoas que vão para um caminho da depressão por não conseguir o auto-perdão. A culpa é tão torturante que a pessoa não consegue ir para um caminho diferente. Entram no caminho, às vezes, da depressão, o caminho da tristeza, o caminho do isolamento e, às vezes, o caminho até da desistência da vida. Então, eu queria falar para você que está aí se sentindo culpado por algo que você fez e que você acha que não tem mais saída. Deus é um Deus de segunda chance. Assim como Ele deu chance para Jonas acertar a rota, Ele dá chance para você também hoje acertar a sua rota. Não há mal que Deus não possa de verdade te perdoar, fazer nova a tua história. Então entenda, não sei o que te tortura hoje. O que eu sei é que como Jonas, que optou por ser jogado ao mar, você pode optar em fazer diferente a tua vida. Você pode optar por se lançar no mar de Deus, no coração daquele que pode fazer novas todas as coisas. As coisas velhas passam. Tudo se faz novo quando estamos em Deus. A misericórdia e a bondade dele sempre nos acompanham. Então, como lidar com a culpa? Agora vamos para terminar. Como lidar com a culpa? O pastor brilhantemente faz alusão a Davi. Qual a melhor saída? Davi também pecou.
Davi também errou, Davi também prejudicou outras pessoas com o seu pecado, mas a postura de Davi não foi a de Jonas. Davi também se sentiu culpado, Davi também se sentiu envergonhado, só que Davi tem uma outra postura. Davi se arrepende, segue em frente, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vai, só vai, né? Davi se arrepende e segue em frente. A culpa gerou em Davi arrependimento, confissão e restauração. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Então é necessário que a gente tenha o mesmo caminho de Davi. Se arrependeu, confesse, restaure. Davi no Salmo 51, ele fala: desenvolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Olha que coisa Davi fala: Senhor, me devolve a alegria da salvação por saber quem tu és. Sustenta-me com esse espírito pronto daqui para frente a obedecer. Tem um propósito, Senhor, eu ensinarei o teu caminho aos transgressores, para que os pecadores, quer dizer, meu caminho do erro, seja de testemunho, para que outros não errem. Então, como lidar com essa culpa? Como Davi fez: confissão, arrependimento, confissão, abandono e, segundo, aconteceu. Sim, somos imperfeitos, errar é humano. Reconhecer nosso pecado e as terríveis consequências para mim, para a família e para o povo, né? Foi o que aconteceu com Davi. Então, eu preciso entender com a culpa que já aconteceu, mas eu sou imperfeito, mas eu confessei. Segundo, terceiro, na verdade, né? Autocompaixão. Voltarei a ser bênção. Terei bondade. Pense nas vantagens e desvantagens para você ficar ruminando. Minha culpa, minha máxima culpa. Tá, já está culpado, a coisa aconteceu. É verdade. Mas qual é a vantagem para você ficar ruminando? Muda em que situação ruminar. Agora pensa nas desvantagens de você ruminar. Davi, ele fala que ele tem esperança, inclusive, do futuro. Por ele ter confessado, se perdoado, ele fala: ensinarei, Senhor, o teu caminho aos transgressores. Eu errei, não deu certo, é verdade, mas eu tenho esperança no meu futuro, que o meu pecado, o meu erro sirva de testemunho para ensinar outras pessoas. Porque eu me arrependi, lembra? Culpa igual arrependimento. Alimentou Davi expectativas de ser totalmente restaurado por Deus. Restaura-me, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação. Só Deus faz isso. Devolver a alegria de andar de cabeça erguida, porque já confessei. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a bondade de Deus sobre a nossa vida, diz o apóstolo Paulo. Tem algo que eu possa fazer para recuperar o erro? Se comprometa então em agir diferente. Nossa queda não é o fim da nossa história. Então, se tem algo para eu fazer para eu reparar o dano, vai e repare. Lembra Zaqueu? Senhor, vou restituir. Eu roubei, mas eu vou restituir. Que delícia! Zaqueu entendeu. Ele errou, ele lesou, mas ele falou: opa, eu posso reparar o meu erro. Então tem algo que você possa fazer? Faça, repare. Nossa queda não é o fim da nossa história. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Nosso fim não é nosso pecado. Nosso fim é o sangue de Jesus, que nos purifica, nos lava e nos põe de volta ao caminho de vitória. Nem sempre há possibilidade de reparação. O que eu faço então? Aceitação.
eu realmente não tenho como reparar. Mas eu aprendi e eu me comprometo a ser efetivo. Eu me arrependo de verdade e daqui para frente eu faço diferente. Aceitar o que aconteceu e se comprometer a daí para frente mudar. Exerça autocompaixão. Errei, mas não preciso arrastar corrente me torturando por isso. Serei efetivo na mudança do meu comportamento daqui para frente. Não farei mais. Eu fiz, a coisa está aí. A gente não brinca, aceita que dói menos. Sim, para mudar de vida. Em vez de pedir para ser lançado no mar, posso dizer uma nova chance. Deus tem para a minha vida, como Davi fez. Não importa o nosso erro. Deus pode nos restaurar como fez com Jonas. Não importa, você pode ser um pastor que errou, como a gente cuida de tantos que estão em depressão por não se culpar, porque errou, porque levou todo um povo ao erro, porque levou todo um povo a um dano total. Não tem problema. Já aconteceu. Levante-se. Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo para a nossa vida. Deus tem um novo caminho. Como diz brilhantemente o nosso pastor, obrigada, viu, pastor, por tua existência. Do coração dos mares para o coração de Deus. Quer se ver livre da culpa? Sai do coração do mar da culpa. Para o coração de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te livre de você mesmo, né, da culpa que você carrega, que Ele te faça entender que Ele tem um novo tempo. Não há nada que você faça para Deus te amar mais, mas também não há nada que você faça para Deus te amar menos.